você é um cara que fala muito bem Obrigado. e tem uma visão estratégica da coisa. Isso te diferencia no mercado? Porque, assim, você consegue ver a segurança dentro de um contexto aplicado ao negócio, de um contexto macro, e você também tem visão estratégica. A visão que eu tenho de profissionais que trabalham nessa área, ó, se eu estiver sendo preconceituoso, foi mal, galera, xinguem aí, mas é de uma galera, tipo, com a camisa do Star Wars, tipo, puta, não é pra instalar isso, não faz isso, tal, não sei o quê, parece que nunca pode, parece que nunca dá. E você trouxe um plus de que, calma, é possível contanto que a gente, mas isso é mais um milagres executivo do que o propriamente o profissional de segurança? Como é que é isso? Eu não. Eu ao longo eu parei de olhar um pouco para os lados para me comparar com os outros. Eu deixo isso a cargo das pessoas. Aham. Eu tento fazer o meu melhor dentro de um contexto que não necessariamente é o melhor. Não sei se eu me fiz claro. Então, às vezes, eu tô numa situação que não é a melhor, mas eu vou dedicar o meu melhor ali a esse ponto. Esse aprendizado de comunicação veio tomando muita porrada. Mas muita. Principalmente desse estereótipo que você criou. Eu já fui esse estereótipo. Eu não usava tanto Star Wars, mas Tropa de Elite eu usava. Entendeu? Então, assim, eu já tive isso e eu observei que aquilo ali me gerava um. Eu não agregava valor. Ó, desculpa te cortar. Eu usei esse exemplo, mas eu atendo hoje muitas agências de marketing digital. Aí o cara chega em mim e fala assim: "Nossa, mas a gente aumentou o SEO do cliente em X%. O que esses números têm relação com a performance de negócio do cara? E o que ele quer dizer relacionado à experiência do cliente?" Quase sempre o profissional que me deu esse número não sabe responder Uhum. essa pergunta. E você sabe. Qual é o ponto que eu quero chegar? Existe muito conhecimento técnico travado nele mesmo e rodando nele mesmo, sem uma aplicação lógica de negócio. Perfeito. E aí, assim, os caras vão ficando a par do vão ficando fora do mercado, o mercado vai ficando mais fraco, porque ele precisa se integrar e a população fica sem entender. Eu vou dar um exemplo, que para mim, é uma das coisas mais legais de tecnologia que eu vi acontecer, que foi o Doutor Consulta. Uhum. Tive uma oportunidade de fazer assessoria para eles 2014 até 2016, mais ou menos, ou final de 2015, não me lembro bem. E eles estavam na unidade um ou tinham 2 ou 3 unidades, alguma coisa assim, foi muito, muito, muito no começo mesmo. O Legal. Guilherme ainda estava lá dentro, trabalhava junto com o Tomás. E aí, como era muito pequeno, eu fazia parte, não era pela EDB, era por uma outra agência, fazia parte do time de comunicação, tinha acesso aos caras. E aí, era recorrente, assim, eles falando: "O Doutor Consulta é uma empresa de tecnologia, o Doutor Consulta é uma empresa de tecnologia", e isso não entrava na minha cabeça, eu até achava que era meio forçação de barra dos caras. "Ah, esses caras estão falando isso pra, tipo, vender". Até o dia que eu entendi, que é o seguinte, essa história do cliente no centro. E até hoje é assim, eu não sei como funcionam as coisas lá, cresceu muito, etc e tal, né. Mas você liga no Doutor Consulta, tem consulta para amanhã. Tem consulta para amanhã. Você marcou um horário, o médico te atende no seu horário. Pelo menos na época era assim, tá. Uhum. Na época era assim. Eu lembro que tinha muita crítica do paciente sobre os médicos não olharem na cara. E aí eles desenvolveram ou compraram alguma solução de prontuário que precisa ter os dados, mas que era mais fácil a usabilidade por parte do médico, porque o médico tivesse tempo de tocar em você. Uhum. Olha a tecnologia. E aí começou a crescer, eu como assessor de imprensa conversava com os pacientes, e os caras: "Não, funciona mesmo". E minha preocupação era achar alguém insatisfeito e tal, e não colocar essa pessoa para falar com a imprensa, esse é o meu trabalho, né. E os caras: "Não, eu falo, na boa". Eu nunca tive essa dor de cabeça. Ou seja, é possível e olha o tamanho do problema que a gente tá falando, saúde, velho. É. Não é à toa que o cara ficou bilionário, vendeu e tal.
né? E hoje o Guilherme tá tocando Alice, que também é outro puta negócio. Olha o tamanho do problema que os caras resolveram quando... Mas ele tinha essa coisa de colocar a tecnologia no sentido. E aí eu tô saindo da área de segurança, mas... E eu lembro das conversas sobre isso. Parece impossível. Meu, até hoje, cara, você marca médico, não importa o que você pague. Os caras te deixam esperando, não te atendem, não te respeitam. É mentira minha? Não. Né? Outro dia eu também vi uma pesquisa que mostrava o número de... Eu não tenho os dados agora, mas o número de erros... não de erros médicos, mas o médico dá uma receita à mão, e aí você leva na farmácia, e aí o farmacêutico te dá o remédio errado porque não entendeu a letra. Isso é transformação digital pura e simples. Mas é de um jeito chucro, mas olha o impacto disso na vida das pessoas. Então, mas é preciso que o profissional... Onde eu quero chegar? É preciso que o profissional de tecnologia ele tenha essa visão de que é possível ele funcionar e dançar dentro de um contexto macro de resolução de problema. Que eu não vejo muitos, não. Isso eu posso afirmar com certa segurança. Eu vejo os caras mais isolados falando difícil, falando chinês, velho. Você tem que perguntar 20 vezes o que aquela solução tem a ver comigo. Só que não tem muitos caras com a paciência e o conhecimento de um Tomás, de um Guilherme Azevedo, para conseguir juntar essa galera, que esse é o trampo desses caras, né? O que eu vejo, cara? Primeiro, eu concordo plenamente. E o que a gente tem que lembrar é que tecnologia nunca é fim. Assim, fico à vontade, me mandem aí tecnologia como fim. Eu vejo ela sempre como meio de algo. O fim é estranho. Qual que é o fim? O fim é sempre uma entrega de valor para alguma coisa. Então, é uma entrega de valor para o cliente que está sendo bem atendido por um médico, ou numa empresa, ou se ajudando uma empresa a entregar um valor para alguém, no caso de um B2B. Eu não vejo ela como fim de nada. Só que ela é uma tecnologia, ela vem sempre se transformando. Quando você movimenta ela para um sentido de resolver um problema das pessoas, você se diferencia. Olha que loucura. Parece tão fácil, né? Mas não é. O problema do aparato médico é legal, é igual. Em 2024 acontece exatamente... Tem até, acho que um Porta dos Fundos aí, fazendo uma propaganda aqui de graça, que mostra exatamente isso. O médico atendendo o particular e o mesmo médico atendendo o convênio. É extremamente engraçado se não fosse trágico o negócio, né? Porque... Você já viu do encanador, do parafernália? Não, ainda não. Que o cara fala que ele conserta o cano no convênio é uma coisa, no particular é outra. E era o médico. Pois é. Então, assim, a gente é brasileiro com a criatividade das coisas que a gente sofre, é um negócio absurdo. Só que quando você tem caras como esses que olham e falam assim, não, eu vou resolver isso de alguma maneira, você vê que a tecnologia vira um meio. Porque eu já vi gênios pegarem e criarem tecnologias inúteis. Por puro ego. Eu já vi muito técnico fantástico acelerar ou automatizar processos em uma organização, sendo que o processo não era mais útil para a empresa. Para que você precisa automatizar isso? Só que ele automatizou. É. Então, assim, já vi isso acontecer e não foi uma ou duas vezes. E aí, eu não larguei meu braço técnico. Eu continuo e preciso assim, adoro o laboratório. A questão é que não adianta um laboratório que não se comunica com os demais. Não adianta um laboratório que um CFO olha e fala que é custo. E não investimento. Entendeu? Então eu olhava aquilo ali, me sentia incomodado e eu não queria ficar só naquele nicho. Então eu aprendi, por exemplo, eu não sou CFO formado, eu não sou administrador de finanças, mas eu fui aprender a administração básica, fui aprender a gerenciar um P&L, fui aprender a gerenciar um DRE, como é que aquilo ali é formatado, de onde vem, para onde vai, para sentar no CFO e ter uma discussão dentro do vocabulário da linguagem dele, não a minha. Ou seja, hoje eu tô vendo lá a IFRS 18, por exemplo, do novo DRE, eu tô entendendo esse negócio para ver onde que todo o contexto de tecnologia, segurança, inovação se encaixa, porque ele tá ali. Só que ele tá ali com outras palavras. Então para dialogar com esse cara, falha a língua dele. Aí eu tenho certeza, os caras de mercado podem falar assim, é mais um trabalho. É mais um trabalho. A menos que a gente queira ficar na rodinha do ratinho, correndo igual um maldito e reclamando que as coisas não são porque as pessoas não nos entendem. Não nos entendem mesmo. Então vamos fazer entender. Acho que você, como ótimo comunicador, sabe que quando uma pessoa não entende o que a gente está falando, a culpa é nossa, não dele. Então mude a forma, ache uma nova alternativa. E é isso que eu particularmente tenho buscado, aprendido muito e tentado dialogar.
Então, se eu sento, por exemplo, com um profissional, qualquer um desses que você falou, eu jamais vou começar uma fala falando assim, não dá pra fazer. O cara já provou que dá. A questão é qual é o apetite a risco, para onde a gente quer ir, quanto tempo a gente quer gerenciar esse risco e vambora. Vamos fazer acontecer. Um doutor consulta te ouvindo falar, quantas oportunidades tem? E se eu apresento, abro um prontuário errado para o cliente errado na minha frente? Qual o nível de credibilidade que eu passo? Cara, Olha que o que interessante. mais me chamou a atenção no doutor consulta, nessa coisa de tecnologia, é você realmente entrar no site, marcar e conseguir agendar rápido. E aí eu lembro que em 2014, tá? O Tomás explicava que eles tinham um sistema que notava, tipo, puta, a gente já tá com 70% da nossa agenda tá muito lotada. Então eles, nesse momento, eles já se preocupavam em expansão, eles já se preocupavam em buscar novos profissionais, as coisas todas correlacionadas no sentido de dar espaço de agenda e de atendimento rápido para o paciente. E aí eu posso falar de N coisas. E das grandes empresas, eu percebi, você falou dos carimbos lá e tal, eu percebo também, tem uma questão cultural, que é assim, eu sou assim, vou morrer assim, meio uma síndrome de Gabriela, mas também tem uma questão de que a empresa vai crescendo e ela vai se tornando uma coisa, ela, às vezes, até por questões de regulamentação, como você colocou, tem um compliance, é uma empresa de capital aberto, tem uma série de coisas, ela não consegue mesmo fazer alguns movimentos. Uhum. Então, calhou que eu acho que as startups, de certa forma, elas se tornaram um laboratório, o centro de pesquisa e desenvolvimento do mercado, assim, vamos dizer assim, tipo, num apêndice. Eh, e aí, assim, esses caras conseguem fazer as coisas de uma maneira mais rápida, etc e tal, e aí, eventualmente, a empresa maior, ela compra. O Saída de Mestre, meu primeiro livro, fala disso. Eu perguntei pros caras assim, porra, você tem dinheiro, né, você trabalha numa empresa desse tamanho, né? Não deve ser burro, deve ser um cara Sem dúvida. inteligente. Perguntei isso pra XP, perguntei isso pra Localweb, pra grandes empresas, né? Porra, por que que... Pô, porque é mais fácil, às vezes, o cara assinar um cheque mais rápido, já plug and play, assim, sabe? Quer dizer, tem uma questão de fit. Sim.